Fala galera, tudo bem? Voltamos aí, dando sequência no nosso conteúdo, né? Você já se encontrou, ou pelo menos já ouviu a expressão de que determinada pessoa é iluminada? Provavelmente já, né? E por que eu estou dizendo de iluminar, né? Porque o foco da nossa aula hoje é uma corrente filosófica, né, que teve sua origem na Europa e que vai desdobrar uma forma de pensamento, né, e que vai fazer com que muitas mudanças ocorressem, né, no período em que ela esteve em vigência. Eu estou falando do iluminismo. Né? E por que do iluminar? Né? Geralmente, quando fazemos referência a uma pessoa iluminada, é alguém que tem um brilho especial, que tem um carisma, que tem algo de diferente. Né? Os filósofos iluministas tinham a ideia de que a mente humana, de que as ações humanas, as ações humanas tinham que ser conduzidas pela razão, né? Ou seja, tinham que ser iluminadas pelo intelecto, a busca pela razão, a busca pela consciência, a busca pela comprovação. Né? Então vocês já perceberam aí que é uma corrente filosófica que vai buscar uma orientação a partir daquilo que é o próprio entendimento do homem acerca das coisas em que ele vive. Né? Então essa corrente ela vai de, na contramão daquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Quando nós falávamos do antigo regime, nós falávamos da ligação muito íntima entre a igreja, nesse ponto aqui a igreja católica, e os reis dentro da Europa, né, onde o absolutismo ali vai compor esse período, onde tudo era explicado por meio da fé. As pessoas eram impedidas de exercer o livre pensamento. Era permitido pensar só se fosse como a igreja. E aí o iluminismo vem defrontar justamente essa situação para poder dar liberdade ao pensamento humano, para poder de fato colocar em prática aquilo que não era só um pensamento teológico, aquilo que não era só um pensamento explicado à luz do misticismo, à luz da igreja, à luz daquilo que era interesse dos grupos dominantes que a população entendesse. Né? Então, deixa aí, a gente inicia já essa aula com essa frase. Alguns vão dizer que é do Diderot, outros vão dizer que é do Voltaire, que relata o seguinte: o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Olha que forte. Né? Então é um claro apelo à ideia de desvencilhar o pensamento humano, justamente da ideia do poder absoluto dos reis e também da ideia de uma soberania do pensamento religioso que vigorava no período. Então, a partir de agora, vamos mergulhar um pouquinho aí no que é o iluminismo e os seus desdobramentos na Europa. Bora lá, pessoal! Então, o iluminismo ele vai ter o contexto, né? Ele vai se desenrolar realmente, vai ter grandes desdobramentos a partir do século XVIII, mas não podemos deixar de falar o contexto em que essa forma de pensamento vai surgir. Né? Contexto esse que a gente pode permear lá na passagem, iniciozinho do século XV, aliás, finalzinho do século XV, né, com as grandes navegações, já o homem buscando, por meio da ciência, expandir os seus horizontes, a própria ideia de mundo vai aumentar muito, vai ser ampliada nessa questão, vai se tirar o foco apenas do continente europeu e vai se perceber que o mundo é muito mais vasto do que se pensava até então. Né? A reforma protestante, que novamente vai dar luz a uma outra forma de pensamento, fazendo com que a Igreja Católica fosse questionada, os seus dogmas, as suas verdades e outros pontos de vista fossem colocados, uma outra forma de crer, né, fosse colocado em prática, assim como o renascimento cultural, que vai trazer à luz ideias como o antropocentrismo, né, a ideia de que o homem estaria no centro e seria medida para todas as coisas, aonde o individualismo não no sentido de egoísmo, mas no sentido de aperfeiçoamento das virtudes humanas vão ser colocados em prática, né? Assim como os ideais humanistas também. Então, ou seja, o iluminismo não surge do nada, mas ele vem, né, como uma resposta a todo o processo de transformação que o mundo já havia vivendo. Então, dessa forma, esse pensamento vai sendo constituído ao longo, né, do período que antecedeu os pensadores iluministas e vai ter o auge com inúmeros deles que nós vamos falar a respeito disso. Outro fator que vai contribuir muito, nós vimos nas aulas anteriores, foi a Revolução Científica. Revolução Científica essa
que vai começar a desprender o pensamento do homem daquilo que era o viés religioso, daquilo que era o viés da Igreja Católica, por meio do empirismo, ou seja, o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, onde vários pensadores vão buscar em outras teorias, em outras formas de pensamento, respostas para aquilo que eles tinham dúvidas. Né? A experimentação, a comprovação, né? Ou seja, um homem buscando respostas longe também da ideia do misticismo religioso, buscando respostas por si próprio, por meio da razão, por meio do racionalismo. E aí, vários pensadores vão surgir nesse contexto, né? Como Descartes, né? Com o discurso sobre o método, extremamente racional, cartesiano, organizado, né? O Galileu Galilei, com a própria teoria heliocêntrica, né? Apontando ali o Sol como centro do universo, que em determinado momento vai ser questionado ali pela igreja e vai ter que meio que refutar suas teses, né? Então nós vamos perceber que os luministas eles vêm então, né, com essa frase aí que encerra essa página, com uma das mãos eles vão tentar abalar o trono, né, ou seja, o antigo regime, a figura do rei, né, e com a outra eles vão querer derrubar os altares, né, ou seja, tirar o poder temporal da igreja, que muitas vezes o poder político, o poder sobre a vida das pessoas da igreja, que muitas vezes utilizava-se da fé e um discurso religioso para manipular e manter as massas sob a sua tutela. Então essa é a ideia, a princípio, desses pensadores iluministas, que vão começar a se articular, tá, a partir do movimento chamado dos enciclopedistas, que vão formar, por vários pensadores, um volume chamado de Enciclopédia, né, entre 1751 e 1772, né, liderados ali principalmente pelo Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Mais de 130 pensadores vão ter suas obras, né, todas compiladas num único volume. Né? E ali vai ser falado de várias formas, ou seja, a ciência ganhando corpo. Mas não só a ciência no que diz respeito às ciências naturais, mas a ciência como uma forma de estruturação do pensamento humano. Seja ele por meio da escrita, seja ele por meio do experimento, seja ele por meio da física, da astronomia, ou seja, a forma de pensamento ganhando aí bases mais sólidas para fugir principalmente do viés religioso. Né? Então, o fim do misticismo e o questionamento das instituições religiosas. E pregando uma clara separação entre o que é Estado, o que é estrutura burocrática, o que é governo, tá? E aquilo que é igreja, que até então, no antigo regime, isso estava emaranhado, estava junto. Né? Era impossível falar, né, de fato, questionar uma coisa e outra, porque estava tudo arraigado, tudo junto ali. Tá? Então vamos buscar a liberdade religiosa, vamos buscar a liberdade de expressão, e isso vai ser muito facilitado com o advento da imprensa, tá? A imprensa de tipos móveis, que vai ser aperfeiçoada pelo alemão Johannes Gutenberg a partir do século XV, e vai facilitar muito, tá, a questão de proliferar o pensamento e fazer com que isso de fato fosse difundido com uma rapidez maior, não dependendo ali apenas das cópias manuais que eram feitas. Então vai difundir, vai ser um meio de espalhar de uma forma mais rápida, tá? Todo o pensamento, toda a forma de expressão que estava sendo manifesta naquele momento. E aí alguns pensadores vão ganhar, né, a alcunha de iluministas, né, como John Locke, né, autor aí, o inglês, autor da obra Segundo Tratado do Governo Civil, vai tratar aí sobre o empirismo filosófico, a ideia de um governo limitado, sem absolutismo, tá? Vai criticar diretamente a ideia do direito divino do Jacques Bossuet, onde dizia que o rei não era rei por vontade própria, mas era rei por vontade de Deus, e assim ele deveria ser, de fato, compreendido, entendido e obedecido, né, e nunca questionado. Tá? E vai dizer ainda mais que a soberania, ou seja, o poder dos políticos, emana do povo, né, e não do Estado. Ou seja, o Estado é apenas um instrumento, mas quem concede poder aos governantes é o próprio povo. Tá? Ou seja, desmistificando aí a ideia de que o monarca está no centro de tudo e o poder emana dele, né, como o próprio Luís XIV dizia, que a França dependia dele, né? Ou seja, aquela ideia da personificação do poder vai ser muito questionada aqui também, assim como a ideia de separar aquilo que é Estado e aquilo que é Igreja. Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, vai elaborar a doutrina dos três
poder haver uma separação, uma divisão do poder, para que o poder não ficasse uma única pessoa. A gente pode trazer como exemplo aí a ideia de hoje de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, onde são três esferas de poder que existem dentro do Estado democrático hoje, em que ela impõe, por exemplo, uma ditadura. Porque apesar de serem poderes autônomos, eles são interdependentes, um depende do outro. Então, e aí impedem que uma pessoa governe sozinha, certo? Então, como diz a frase que está logo abaixo, é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. Né? Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ou seja, três esferas, onde uma é encarregada de cessar ou pelo menos de controlar o ímpeto da outra para que garanta uma ordem, para que garanta o mínimo de uma civilidade. Então, essa forma impedia aí também, ia pelo menos contra a ideia do absolutismo monárquico. O Voltaire, né, vai defender principalmente as liberdades civis, né, liberdade de expressão, liberdade religiosa, né, vai criticar questões políticas, principalmente aquelas ligadas a questões religiosas também, vai ser um ferrenho combatente do absolutismo, vai criticar muito o poder da Igreja Católica, principalmente referente à interferência dela no poder político, né, dizendo que a Igreja deveria se preocupar com as questões atemporais, com as questões espirituais, né, deixando aí a questão política, a questão temporal, as questões humanas, para que o Estado zelasse por isso. Foi um defensor do livre comércio, né, e contra o controle do Estado da economia, que era uma característica do antigo regime, onde tudo passava pelas mãos do rei e não havia ali uma concorrência, uma liberdade, porque tudo era controlado dentro daquela política mercantilista que nós já abordamos aí em aulas anteriores. Ele vai defender a liberdade de expressão e essa famosa frase, né, quando aqueles que querem defender o seu direito de expressão geralmente citam Voltaire, né? Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Ou seja, a clara e direta manifestação de que o indivíduo ele tem que ter essa liberdade de exprimir aquilo que ele pensa sem ser cerceado, sem ser limitado pelas autoridades de sua época. O Voltaire, né, é uma frase dele aí também, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, até para uma forma de organização social. Tudo está sendo muito questionado, mas provavelmente, se não houvesse a existência dessa entidade, provavelmente ela seria inventada para que pudesse novamente dar poder aos homens. Né? O Rousseau, né, sua obra principal do Contrato Social, né, nessa obra ele vai defender a ideia de que o indivíduo por si só, que o homem, nasce bom, né, e ele é corrompido pelo meio, né, ele é degenerado pela sociedade. Então, em si, ele nasce puro. E ao longo da sua existência aí, ele vai se corrompendo com o meio em que ele vive. Né? E ele vai afirmar ainda que a sociedade vive a partir de um pacto social, onde os indivíduos abrem mão dos seus direitos individuais e concedem esses direitos para o Estado, em troca de proteção e organização. Ou seja, ele deixa de exprimir as suas liberdades individuais, concede essa liberdade a uma instituição que está acima dele e ela que vai reger pela ordem e pela segurança. Tá certo? Dentro desse contexto, pessoal, do iluminismo, vão surgir vários reis vão aderir parte desse pensamento iluminista, até como uma forma também de se manterem no poder. Né? São chamados reis absolutos iluminados, ou vão ser chamados também de déspotas esclarecidos. Né? Eram monarcas, reis, que vão acabar aderindo a ideias iluministas durante um determinado período para atender os seus interesses e para se manterem no poder, ou muitas vezes para afastar o interesse até da Igreja Católica. Tá? Então, esses reis vão ter um apoio crescente da burguesia, porque muitas vezes eles vão flexibilizar as relações econômicas, né? Principalmente no momento em que a intervenção na economia por meio do mercantilismo era muito forte, né? Um distanciamento do povo, da nobreza e da própria igreja. Tá? Então, esses déspotas aí vão tentar
se organizar dessa forma. Alguns vão inclusive conceder liberdade religiosa, né, não deixando a questão da religião apenas na mão da Igreja Católica, mas agradando aí principalmente parte dos burgueses, que em alguns contextos eram na sua maioria protestantes, já que a igreja dessa época, a Igreja Católica dessa época, não era muito a favor do lucro, né, não era a favor da usura, né, da cobrança de juros. Então muitos dos burgueses acabaram se convertendo ao protestantismo, justamente por terem lá a ideia da busca pela autonomia, a busca justamente pela aquisição de bens materiais, que vai fazer com que eles de fato idealizassem a ideia da prosperidade como sinal de que Deus estava abençoando, né? Então, muitos vão sofrer influência aí, né, de pensadores iluministas, como o próprio Voltaire, né, como o próprio Diderot, que vão aconselhar aí alguns desses monarcas que vão acabar colocando em prática algumas dessas ideias iluministas durante o período em que governaram. Tá? A Catarina II mesmo, da Rússia, né, a partir das ideias do Voltaire e do D'Alembert, tá, vai limitar a interferência da igreja e vai passar a aceitar outras crenças religiosas. Então já era uma certa abertura ao pensamento iluminista que contestava muito o papel da Igreja Católica. Assim como José II da Áustria também vai fazer várias, inclusive vai abolir algumas práticas como a tortura e a servidão que eram comuns. Tá? Vão passar, inclusive, a taxar, a cobrar impostos do clero e da nobreza, tá? Que eram até então imunes aí à cobrança de impostos. Então vão passar a ser taxados também. Então já a nobreza e o clero sendo tratados aí como parte da população que tinham que arcar também com o custeio da organização do Estado. Tá? Vai reformar também parte da legislação, vai fundar escolas como forma de se alcançar o conhecimento e também vai permitir outras crenças religiosas além do catolicismo. Só voltando aqui, pessoal, ainda há a figura, né, do Frederico II e também do Marquês de Pombal. Né? Frederico II, né, inclusive, um monarca muito próximo aí dos filósofos iluministas, né, vai acolher alguns aí durante o período em que eles foram perseguidos, né? Vai abolir as torturas de escolas, né? Reformar o sistema prisional e novamente dar uma abertura religiosa maior. No tocante à história do Brasil, um que vai ter uma influência direta aqui, né, por ser uma pessoa que vai marcar a sua história junto ao governo português, é o Marquês de Pombal. Tá? Apesar de não ser um monarca, não ser um rei, né, era um conde português, mas vai ser ministro do rei Dom José, né, de Portugal, e vai colocar em prática uma série de medidas do ponto de vista iluminista. Né? Ele vai ser conhecido também como um déspota esclarecido, principalmente no momento em que ele expulsa os jesuítas das terras portuguesas, né, incluindo Portugal e, por consequência, o Brasil, que era uma colônia, tá? Justamente na ideia de tirar o poder dos jesuítas que estavam se transformando num estado paralelo dentro do governo português. Afinal de contas, tinham o prestígio da Igreja Católica e eram também um braço armado, né, que acabou se transformando num poder paralelo. Né? Vai reformar as instituições administrativas, principalmente no campo da educação, no campo da economia e do exército, tá? E vai desenvolver, vai fomentar, vai incentivar o comércio colonial, né, para que pudesse cada vez mais produzir bem que a metrópole em algum momento poderia usufruir. Então, pessoas, encerrando aí esse ciclo sobre o iluminismo, nós vamos ver que essas ideias iluministas elas vão ter um efeito dominó dentro da Europa. E essas ideias iluministas vão repercutir em inúmeras revoltas, em inúmeras revoluções que vão acontecer na Europa e vão se espalhar ao redor do mundo, inclusive chegando ao Brasil, né? A Inconfidência Mineira, que nós vamos estudar no momento oportuno. É um movimento que vai ter base aí nas ideias iluministas, assim como outros que aqui ocorreram, né? E ao redor do mundo também. Então a ideia de desvencilhar do poder do rei absoluto, de desvencilhar do poder da igreja e da autonomia, da liberdade, né, principalmente aos homens, à burguesia cada vez mais crescente,
vai fazer que, inclusive, na França, dos movimentos de cunho político que vai marcar a história, né, no nosso mundo hoje, né, repercutindo aí com inúmeros desdobramentos, que é a Revolução Francesa, né, que vai realmente haver ali uma ascensão de uma classe ao poder que até então era excluída, era explorada e não tinha papel político nenhum. Mas isso aí a gente vai ver no momento oportuno. Aguardo vocês no com as dúvidas, com os questionamentos, estou à disposição de vocês. Abraço, galera!